eu queria, se tu pudesse finalizar essa conversa, né? Porque a nossa conversa nunca vai terminar, mas só esse episódio, compartilhando uma palavra. Eu sei que tu deixou muita palavra para nós aqui, muito encorajamento, mas aquela família que descobriu o Charlotte Mason agora e que quer essa educação cristã para os filhos, que acredita que esse é o caminho, especialmente se tu pudesse falar com aquela família de filho adolescente que tirou o filho da escola, enfim, que está fazendo essa transição para a educação domiciliar e que deseja essa educação que a Charlotte, né, nos deixou como um legado. Se tu podia deixar uma palavra, pode ser bem demorada, não tem problema. Pode ser extensa, eu não quis dizer demorada, mas extensa, foi essa minha desculpa, não foi negativa, eu queria... Que bom, porque eu entendi o demorado como extenso. Mas você estava falando de conselho, né? Para as mães, para as famílias, quer dizer. Então, ok. O conselho que eu tenho não é de mim. Eu acho que a gente vai ouvir alguns conselhos ou algumas inspirações, como eu falei da parte da oração, né? Que essa jornada, essa vida de educação domiciliar foi um dos maiores convites que Deus fez para mim, no sentido de me tornar uma intercessora, uma pessoa que lida com a oração no dia a dia mesmo, para tudo, para todas as coisas. Então, isso se aplica a mães ou famílias que estão lidando com adolescentes, né? O lugar de refúgio é oração, é se colocar diante de Deus, perceber que não está na gente mesmo, não tem por nossas próprias forças, a gente não muda ninguém, a gente não, isso não existe. Quem transforma, quem muda, quem convence de justiça é Espírito Santo. Nós podemos nos tornar mais parecidas com Jesus, famílias que se pareçam com Jesus, e por causa desse parecer com Jesus, que os adolescentes sejam resgatados, reabraçados, reconquistados. Muitas vezes o nosso próprio orgulho como pais, como mães, nossos próprios medos, nos colocam em lugares que não são a atmosfera que Deus gostaria que nós estivéssemos para nós mesmos e para os nossos filhos adolescentes. Uhum. Nós não temos a capacidade de parar o tempo ou de fazer as coisas voltarem, mas nós temos a capacidade de depender unicamente do Deus vivo e de colocar na mão dele tudo o que a gente não tem controle sobre. E isso significa viver o presente. E eu queria compartilhar com vocês um conceito maravilhoso que eu aprendi na minha caminhada. E é o sacramento do momento presente. Eu uso muito essa frase, mas eu queria... eu vou conectar esse nome, essa colocação sacramento do momento presente, com alguns pedacinhos bíblicos. O primeiro, eu gostaria que a gente pensasse no Salmo 23. O Salmo 23 termina, o versículo 6 termina com uma frasezinha, que é o que eu quero trazer para nós nesse momento, assim, quando a gente pensa em conselho para as famílias. Uhum. Veja, o conselho que vem direto do coração de Deus para nós que já vivemos e continuamos vivendo, para vocês que estão vivendo, né, as famílias que estão vivendo isso agora mesmo, o labutar do dia a dia, e, se Deus quiser, para as famílias e para os ouvidos que nos ouvirão, como o Mari falou, daqui a 5 anos, né? Porque Mari e eu entramos nessa cápsula do tempo, né? O Senhor nos colocou nessa cápsula do tempo, como aquela garrafinha de mensagem que colocava na água, no mar, e ela ia parar em outro lugar, Uhum. e o
O Senhor não vai abrir essa cápsula do tempo daqui a alguns anos e deixar que outros ouvidos compartilhem da nossa conversa super gostosa dessa tarde. Então, o salmista coloca no versículo 6 o seguinte pedacinho. Diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, isso está em Salmo 23, 6. É importante, como conselho vindo do próprio Deus, que percebamos se nós somos aqueles que já memorizaram, aqueles que têm o Salmo 23 convivendo com o nosso interior, é importante que os nossos ouvidos se abram e ouçamos o Salmo conversando com a gente. É um lugar poético, mas é um lugar da verdade. A palavra de Deus é verdade. Verdade absoluta, não verdade relativa. Então, em meio ao nosso lidar com os filhos a quem estamos educando, formando, moldando, como educadores ou como pais, a bondade e a misericórdia de Deus estão sobre nós. A bondade e a misericórdia de Deus estão sobre os nossos filhos. A bondade e a misericórdia de Deus estão sobre nossa casa. Porque a palavra de Deus diz isso. Porque se o Senhor é o nosso pastor, a sua bondade e a sua misericórdia nos alcançam. Então, isso é para agora. A bondade e a misericórdia alcançam você hoje. Você que está ouvindo nesse momento, lembre-se, o Senhor é o pastor perfeito. De nada teremos falta. E a sua bondade e a sua misericórdia nos alcançam. Alcançam você, onde você está. E aí eu vou fazer a costura. Essa é outra coisa que tem a ver com a Adrianês. Eu uso esses lugares de costura, então a gente vai costurar da palavra que começou tudo, né? A frasezinha sacramento do momento presente, a gente costurou com bondade e misericórdia sobre mim, né? De Salmo 23, 6. Agora a gente vai costurar com a oração do Senhor, com a oração do Pai Nosso. Porque é a oração que Jesus ensinou seus discípulos a pronunciarem, orarem, proclamarem, colocarem para fora diante de Deus. Então, eu vou orá-la, eu vou orar essa oração. E eu gostaria que a gente percebesse que esse momento é um momento de conselho, lembra? Não podemos não vamos nos distrair do que começou esta conversa neste momento. É o conselho. Então, vindo do próprio Senhor, ele nos ensina a orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou então perdoa as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos conduzas à tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E muitos de nós ainda oramos porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas o que é importante quando os nossos próprios ouvidos ouvem essa prece? Eu queria destacar esse pedacinho no meio da oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Assim como o maná, o Senhor distribuía a porção do dia. Então, muitas vezes, nós que ainda não chegamos no lugar de ter filhos adolescentes, ou nós que estamos em
entrando no lugar de ensinar filhos adolescentes, queremos o pão dos próximos 3 anos. Não. De acordo com a instrução do próprio Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina a pedir a Deus Pai o pão nosso do dia de hoje. Dá-nos. Dá-nos, Pai, o pão do dia de hoje. O que é para me alimentar no dia de hoje. E no dia de hoje, eu posso não ter adolescentes, ou no dia de hoje eu posso ter adolescentes que o meu coração está pesado, ou no dia de hoje eu posso ter adultos, no dia de hoje eu posso estar feliz e transbordante, ou no dia de hoje eu posso estar preocupada ou preocupado com o futuro deles, mas peço a Ti, Senhor, que somente venha para mim a porção do Teu pão que é para hoje. Para hoje. E aí, eu quero voltar para o lugar do sacramento do momento presente. Essa frase, esse lugar, sacramento do momento presente, um sacramento nos ajuda, vamos entender sacramento então. Sacramento é o lugar onde percebemos a graça de Deus. Então, o sacramento do momento presente é um convite do próprio Deus para que possamos ter os olhos abertos pelo Espírito Santo para que enxerguemos as pérolas da graça de Deus ao nosso redor. No momento que estamos vivendo, como um momento como este. Para mim, este momento presente, o sacramento deste momento, eu olho assim para o lado, eu só vejo um monte de pérolas brilhantes, porque é uma delícia estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com vocês. É um grande privilégio poder servir vocês nesse momento. Mas há uma escrita de um livro chamado Abandono à Providência Divina. E um homem de Deus, ele escreveu esse livro, Padre Calçade, e ele tem um pedacinho que esse pedacinho retumba dentro de mim de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e eu nunca me livro dele. Então, eu sei que esse lugar do sacramento do momento presente vai me acompanhar até o último fôlego de vida. Então, ele diz assim, ele fala sobre o fortalecimento da nossa fé, assim como o próprio Deus fortaleceu José e Maria, tendo que lidar com o correr e com o proteger do bebê, do Cristo, né? Então ele diz que o Senhor mandou o seu próprio alimento para o fortalecimento da fé de José e de Maria. E aí ele diz assim, é como um sacramento para santificar todos os seus momentos. Isso é para nós também, gente. Que tesouros de graça se escondem nestes momentos preenchidos, aparentemente, pelos acontecimentos mais ordinários. O que é visível pode acontecer a qualquer um, mas o invisível é discernido pela fé e não é nada menos do que Deus operando coisas grandiosas. Gente, pensa nisso, neste momento, neste exato momento presente. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que possamos discernir aquilo que é invisível, aquilo que parece comum e ordinário, e entender que Deus está fazendo coisas grandiosas. Agora, nesse momento. Aí ele diz assim, ó pão dos anjos, maná celestial, pérola do evangelho, sacramento do momento presente.
Uau, uau. É absolutamente isso é uma joia preciosa que a gente pode vestir. Você percebe que se a gente veste uma joia preciosa como isso que a gente acabou de ler, assim, você pode vestir aquilo como aqueles colares que rainhas usam, que reis usam. Gente, isso não é para qualquer pessoa. É para aqueles que discernem pela fé. O sacramento do momento presente. Que melhor conselho para pais educadores, para famílias que temem ao Deus vivo, de entenderem o sacramento do momento presente. E aí agora eu vou continuar costurando, eu tenho mais algumas costurinhas para fazer essa vestimenta. Essa colcha de retalhos é muito preciosa. Só fica melhor. Vamos lá, Adri. Ok, esse próximo pedacinho eu traduzi aquele livrinho ali que está aqui em cima, olha, esse roxinho. Esse livrinho roxinho, a Charlotte Mason dava para os graduados da escola dela. Ele chama The Cloud of Witness. É maravilhoso. É maravilhoso. Aí, uma oração tem vários assuntos, inúmeros assuntos. E um dos assuntos que prende o meu coração é a sabedoria, né? Inclusive, com as mães da Copa, a gente tem conversado sobre maturidade, sobre sabedoria, porque a gente está precisando de adultos um pouco mais maduros, Uhum. tornado mães e pais adultos muito frageizinhos, assim, nós precisamos amadurecer, né? E nada melhor do que amadurecer com a sabedoria divina, Sim. com, Uhum. com uma costura. Então, tem uma oração nesse livrinho maravilhoso, e ele começa, a página começa assim, a obtenção da sabedoria. E aí, a primeira frasezinha diz assim, bendito, bem-aventurado, feliz é o homem, a pessoa, que encontra a sabedoria. Esse comecinho é do versículo 13 do capítulo 3 de Provérbios. Então, já fica o convite. Usa o capítulo 3 de Provérbios como uma forma de andar. Faz do capítulo 3 de Provérbios como se fosse uma trilha no seu dia a dia e anda nele constantemente. Transforma ele em oração, transforma ele em, em padrão de vida, em padrão de escolha, em padrão de pensamento. Vai lá para Provérbios 3 e come, se alimenta, se nutre desse capítulo da Bíblia. Aí logo depois disso vem uma oração. Então essa oração a gente vai fazer também. É uma oração maravilhosa para o conselho desse lugar de amadurecer e de obtermos a sabedoria. Então vamos lá. Ó Senhor, concede-me sabedoria celestial, para que eu possa aprender acima de todas as coisas a buscar-te e encontrar-te. Acima de todas as coisas, a desejar-te e amar-te. E pensar sobre todas as coisas como à disposição de tua sabedoria. Por que que esse pedacinho, tem outro pedacinho, mas por que que esse pedacinho é importante? Porque quando a gente pensa no conselho para pais educadores, para famílias educadoras, queridos, o mais importante não é os nossos filhos aprenderem língua, aritmética, história, geografia e a infinidade de matérias que eles vão aprender. Você sabe que tem uma idade na vida da pessoa que a pessoa decide, inclusive, estudar o que ela quer estudar. E que nem foi apresentado na escola. E isso eu sou o exemplo vivo disso. Eu nunca aprendi um terço
do que eu corro atrás e do que eu aprendo, do que eu já fiz e do que eu já vivi, em termos de crescimento de intelecto que eu estou falando. Isso foi por minha própria escolha. Então, o que é mais importante é isso que está nessa oração. É a sabedoria, que através da sabedoria divina, primeiro, que a gente busque a Deus e que nós possamos ensinar os nossos filhos a buscar a Deus. Por isso, aquele lugar da marca no tempo é importante para os nossos filhos que estão entrando na adolescência. Encontrar a Deus é o mais importante. E ensinar os nossos filhos a encontrar a Deus é o essencial, é o mais importante. Especialmente se eles estão entrando na adolescência. Desejar a Deus, amar a Deus, é o mais importante. E começa em nós, sobre os nossos filhos. Que nós não sejamos aqueles pais que estão sempre, já leu sua Bíblia? Já fez sua devocional? Você já orou? Você já pediu a Deus? Gente, isso afasta nossos filhos de querer amar a Deus. O que precisa arrastá-los a desejar e amar a Deus é o nosso exemplo. Então, se a gente acorda cedo com nossa xicrinha de café ou de chá, e a gente silenciosamente se coloca lá no canto da sala, e a gente aprende a buscar a Deus, a encontrar a Deus, a desejar a Deus e amar a Deus, esse exemplo vai arrastar, porque eles vão dizer, minha mãe tá ali, já tá meia hora, tá fazendo o quê? Tá buscando a Deus, amando a Deus, procurando a Deus, se deleitando em Deus. Meu pai tá ali. O pai e a mãe estão ali, ó, caladinhos. E aí eles exalam esse amor e esse encontro com Deus durante o dia. E isso vai fazer com que eles digam, eu quero o que eles têm. Uhum. Vai lembrar que a gente está sendo fortalecido por aquele maná de Deus do sacramento, do momento presente. Ele vai abrir os nossos olhos para enxergar as pérolas da graça. Muitas vezes essas pérolas da graça vão ser as pérolas dos nossos filhos sendo convidados a amá-lo. A segunda parte da oração diz assim: concede-me conhecer o que vale a pena conhecer. Amar o que vale a pena amar. Louvar o que mais te agrada. Estimar o que para ti é precioso. E abominar o que a teus olhos é imundo e impuro. Gente, essas orações são orações que podem servir de referência para quando nós não soubermos o que pedir. Uhum. Essa que já foi levantada a Deus por nossos irmãos e irmãs há séculos e séculos atrás. E podem chegar para nós e serem auxílio nesse momento onde a gente precisa pedir a Deus, onde a gente precisa se colocar diante de Deus. Eu vou ler uma próxima oração. Eu falei para vocês que o convite maior que Deus fez na na minha caminhada de educação domiciliar foi a oração e a intercessão. Então, ó, eu vou ler um versículo de Salmo 42, 1. É um dos poemas dos filhos de Corá, mas esse é bem conhecido. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. Diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Isso é Salmo 42, 1. Gente, esse salmo maravilhoso fazia parte já do meu dia, do meu lugar de intercessão, inclusive por outras pessoas, porque nada melhor do que a gente interceder pelo outro, a própria palavra de Deus, né? Uhum. Mas eu encontrei uma oração
do nosso irmão Ambrósio. Eu vou ler em português o nome como a gente usa em português, né? Ambrósio de Mediolano. Ele foi da época de 340 a 397. E olha essa oração, simples, igual como essa oração que eu acabei de fazer, ali do livrinho The Cloud of Witness. Essa oração é tão curtinha quanto, mas tão profunda quanto. Olha isso. Eu me lembrei de uma expressão, porque era para vocês ouvirem eu dizer, ouçam isto, né? Aham. Eu estou dizendo para vocês, olha isto, olha isto que vocês vão ouvir, olha isto. Diz assim, Senhor, ensina-me a te buscar e revela-te a mim à medida que te busco, pois não posso buscar-te a menos que me ensines primeiro, nem posso encontrar-te a menos que primeiro te reveles a mim. Deixa-me buscar-te com anseio e ansiar por ti em minha busca. Deixa-me encontrar-te no amor e amar-te no encontro. Uau. Gente, se pararmos para perceber, então nós entendemos como a palavra de Deus é o fundamento para todas as coisas. Veja, se nós pararmos e nós interligarmos esses dois versículos de Provérbios 3 e de Salmo 42, nós podemos intercalar esses dois versículos, nós podemos fazer deles uma só passagem bíblica, e as orações, nós podemos fazer a mesma coisa, gente. A gente pode começar escrevendo essas orações separadas, e depois enxergar como elas são semelhantes, e fazer delas uma só oração. Porque olha isso, Senhor, ensina-me a te buscar, revela-te a mim à medida que te busco. Olha ali. Olha a outra, a primeira que eu li. Ó Senhor, concede-me sabedoria celestial para que eu possa aprender, acima de todas as coisas, a buscar-te e encontrar-te. Aí diz assim, pois não posso buscar-te a menos que me ensines primeiro, nem encontrar-te a menos que primeiro te reveles a mim. E aí olha o que diz aqui. Acima de todas as coisas, a desejar-te e amar-te, e pensar sobre todas as coisas como a disposição de tua sabedoria. Quer dizer, gente, está tudo à disposição dele. Se ele não revelar, não é dado a nós. Não é compartilhado conosco. Nem mesmo o encontrá-lo, o amá-lo, o aprender dele. A revelação que nós temos dele é dada para nós por ele mesmo. Isso faz com que o cérebro da gente faz com que o cérebro da gente se alinhe a entender que a intelectualidade no ensino sobre os nossos filhos, a intelectualidade mais importante não é a que vem do aprendizado do homem pelo homem, mas é definitivamente aquela que vem do trono de Deus, através da revelação, da ação revelatória do Espírito Santo de Deus. E isso já está na palavra. Já há homens e mulheres que oraram, fundamentados na palavra sobre isso. E aí a gente encontra a nossa amiga Charlotte Mason, e ela vem e conversa sobre nós, sobre os mesmos assuntos, da mesma forma. Não haverá ensino, a menos que Espírito Santo esteja envolvido. Então, isso é muito, muito forte, muito maravilhoso. E aí, uma das orações diz,
Concede-me conhecer o que vale a pena conhecer. Amar o que vale a pena amar. E aí, olha o que essa outra oração diz. Deixa-me buscar-te com anseio e ansiar por ti em minha busca. Quer dizer, eu quero amar o que você ama, eu quero ter anseio pelo que tu anseias, eu quero ter grande estima por aquilo que tu achas precioso. Vê, as duas orações, elas vão se completando, é como se uma suportasse a outra, como se a outra suportasse a uma. Deixa-me encontrar-te no amor e amar-te no encontro. Concede-me louvar o que mais te agrada. Concede-me estimar o que para ti é precioso. Concede-me abominar o que a teus olhos é imundo e impuro. Gente, Ambrósio e esta outra pessoa, que eu não sei quem fez esta oração, eles estão atrás da mesma coisa. Eles estão fundamentados na mesma palavra, na verdade. Portanto, as orações que eles fazem a Deus não são orações nas suas próprias emoções, mas são orações que vêm desses lugares bíblicos. O homem feliz é o homem sábio. Qual é a sabedoria que nos alcança? A única que vale a pena, a sabedoria celestial. Aquele que está correndo como a corça que corre as águas, a alma que tem anseio do Senhor, encontra satisfação aonde? No próprio Senhor, no encontro com esse Senhor. Então, isso é maravilhoso. E perceber isso no sacramento do momento presente é essencial. E depois dessas três orações, porque a gente tem que incluir a oração do Senhor. Sim. Eu gostaria de compartilhar, por último, é a última coisa, um poema. Um poema em português, esse poema não foi traduzido. É um poema de Vicente de Carvalho, e o nome do poema é Felicidade. Aí, em algumas não é traduções, não, nem versões, mas em alguns lugares onde aparece esse poema, eles colocam entre parênteses, ou o velho tema. Eu acho muito interessante, porque felicidade é um tema que persegue a raça humana. Uhum. Todo mundo quer a felicidade, todo mundo fala sobre isso. Então é um velho tema, vê que interessante. O Sim. poeta espirituoso, né, trazendo isso, essa alfinetadinha, né, para o seu leitor. Então ele diz assim: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe, sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Uau! Que pensamento, hein? A gente está sempre atrás daquilo que acha que vai, né? E quando vê, tá aqui o sacramento do momento presente, as pérolas. Yes! Yes! Isso! Essa é a ligação. Nós nunca pomos essa árvore que está arreada, Uhum. vermelhos pomos,
nós nunca pomos onde já estamos. E aonde está o lugar onde enxergar as pérolas da graça? Que quando eu li quando esse poema chegou a mim, e eu já tinha o conceito do sacramento do momento presente, eu pensei, meu Deus, eles andam juntos, é uma conexão. Os pomos, esse arreado de vermelhos pomos, né, de frutos vermelhos, esses frutos vermelhos são para mim as pérolas da graça. Se nós pusermos a árvore da felicidade, que existe sim, no sacramento do momento presente, então o Espírito Santo abrirá os nossos olhos para enxergarmos as pérolas da graça. Amém, que nós possamos ser encorajados, ouvir e ouvir esse episódio, especialmente esse trecho, tudo tá maravilhoso aqui, né? Tem muita pérola para a gente carregar e trazer, tem muita coisa prática, mas também tem um exemplo de né, de uma mãe, de uma irmã, de uma esposa, de uma filha, de uma amiga que acredita, né, que tem esse desejo, que entende que ela, no temor do Senhor, pode estar nos ajudando, andando do nosso lado, pegando a nossa mão enquanto a gente está atravessando para outra margem nessa jornada. E que a gente possa lembrar dessas palavras naqueles dias, né, como a Adri falou, o que tem que trazer? Cor, sabor, textura, né? E lembrar que está tudo aqui ao nosso redor. A gente precisa nos fazer presente, né? E viver esse momento. E realmente é verdade essa conexão com o Maná, né? É lembrar de ter esse contentamento e ter essa. E acreditar que nesse momento seja o nosso filho bebê, seja o nosso filho primeira infância, adolescente, adulto, né? Que nesse momento que a gente está, o Senhor está provendo. E para essa necessidade de gratidão. Eu sei que a Janice também expresso aqui a gratidão dela e do nosso companheiro de podcast, do Eric, por esse episódio super especial. E gostaríamos de te ter de volta para continuar esse assunto e falar em coisas específicas, né? Seria muito legal quem ouviu deixar o seu feedback, seu comentário. No que vocês querem ouvir a Adri falar mais? Mas a gente. Agora tá me isolando para os podcasts. A pessoa que sempre esteve quietinha. Aí a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar essas pérolas e coletar elas, né? E disponibilizá-las. O teu filho, viu? A sabedoria de um jovem que tem um bom entendimento, que falou para a mãe que ela precisava fazer podcast. Mas eu sei que a gente conta com o teu apoio, a tua presença nessa jornada. A gente sabe pela a tua vontade de compartilhar o método Charlotte Mason com as mães, e a minha oração é que Deus continue te usando e te capacitando cada vez mais, que o teu trabalho atinja cada vez mais famílias, tanto na tua comunidade local, quanto essas famílias que tu tem impactado ao longo do Brasil, ao redor do Brasil, e a gente sabe que tem outras famílias ao redor do mundo, famílias brasileiras, que são impactadas também. Então, eu oro para o Senhor continuar te dando todo esse gás, essa energia. Amém. Amém, querida. Amém.